Se você está sempre alcançando as metas, então significa que elas estão muito fáceis. Então não é muito legal isso, a gente sempre atingir as metas. Sempre está batendo as metas, então significa que estão fáceis demais. A ideia é ter umas metas mais ambiciosas, fazer com que o time ele defina também essas metas mais desafiadoras, tá? Porque metas desafiadoras faz com que a empresa como um todo, ela muitas vezes ela repensa a maneira como ela trabalha hoje. Porque se a meta é fácil, ela continua fazendo da mesma forma que ela faz as tarefas dela hoje. Agora, se a meta ela é mais desafiadora, força a empresa e o time pensar em maneiras de mudar a forma de trabalho. Por quê? Porque ela tem que atingir um desempenho maior para conquistar essa meta. E automaticamente tira o quê? Tira todo mundo, a empresa, você, todo mundo tira da zona de conforto, que é muito importante, né? E ao mesmo tempo, né, tem que ser difícil, mas não ao ponto de desmotivar. Então não pode ser também, tem que ser uma medição boa, né? Não pode ser uma meta extremamente alta e aí a gente saber que nunca vai ser atingida. Tem que tomar esse cuidado aqui também, porque senão desmotiva. Até para você ter uma ideia, uma frase até do Google, ó, definimos metas que sabemos que não podemos alcançar ainda. Olha o que uma frase deles. Definimos metas que sabemos que não podemos alcançar ainda, porque sabemos que, ao nos alongarmos para alcançá-las, podemos ir mais longe do que esperávamos. Ou seja, se eu defino que eu vou fazer 1 quilômetro de caminhada, é uma coisa muito fácil, né? E eu faço 1 quilômetro de caminhada e paro. Por quê? Atingir a meta, certo? Se eu colocar uma meta que eu tenho que fazer 10 quilômetros de caminhada, talvez eu vou pensar, caramba, eu não vou conseguir alcançar isso. Mas vamos lá, vamos tentar alcançar. E eu conseguir fazer 6 quilômetros, poxa, é muito bacana. Eu não consegui atingir os 10 quilômetros que foi estipulado, porque ela foi muito desafiadora, mas eu consegui fazer 6. Para quem fazia 1, eu fiz 6, é muito bom. E é isso que o Google traz. Que, ó, quando eu defino uma meta que eu sei que não é tão simples de alcançar, mas se eu alongar isso, eu posso ir mais longe do que eu esperava. Então, olha que bacana essa visão deles aqui. Então, só para resumir, ó, pensa em metas ambiciosas, é bem legal. E aqui eu trouxe um estudo que eu estava lendo, bem legal, um estudo de 35 anos de pesquisa, tá? Que é uma teoria dessas pessoas aqui, Edwin Locke e Gary Latham, não sei direito como é que se pronuncia, que eles descobriram o seguinte, ó, as metas mais altas ou as mais difíceis produzem os níveis mais altos de esforço e performance. Ou seja, quando eu tenho meta mais alta e mais difícil, a minha equipe tem mais performance, ela tem mais esforço, coisa que faz com que ela produza muito mais do que ela produzia antigamente. Então, olha que bacana isso aqui. Mas eu tenho que ter equilíbrio. Eu não posso colocar alguma coisa que está muito longe. Por exemplo, vamos falar de finanças pessoais. Eu tenho que chegar no meu R$1 milhão na minha conta. Poxa, talvez é tão longe isso que a pessoa chega a desanimar. Nossa, 1 milhão eu nunca vou chegar. E ela desanima e desiste no meio do caminho. Mas ela pode colocar uma meta. Eu tenho que chegar a 10 mil, depois 50 mil, depois 100 mil e por aí eu vou indo. E isso vai gerando mais esforço e performance da pessoa. Então, olha que legal isso aqui, né? Outra frase do Larry Page, que é um dos CEOs, né, fundadores da Google. Ó, times, as equipes, tendem a supor que as coisas são impossíveis. Então, olha só, a equipe ela já meio que supõe que as coisas são impossíveis em vez de descobrir o que realmente é possível. É por isso que colocamos tanta energia em contratar pensadores independentes na Google e estabelecer grandes metas. Então, olha a ideia. A ideia de botar umas metas um pouco mais ambiciosas já faz exatamente das pessoas, né, já começar com uma cultura de não achar as coisas sempre impossíveis, e sim começar a realmente descobrir o que pode ser feito para atingir próximo a isso, né? Definindo os objetivos. Tá? Definindo os meus resultados chaves que eu vou monitorar para ver se eu estou atingindo o meu objetivo,
eu vou fazer os meus check-ins. O que é os check-ins? É aquelas, semanalmente eu vou reunir com a equipe para pontuar. O que é pontuar? Digitar os valores dos indicadores se eu estou atingindo. Então vamos lá, se eu botei um indicador que é realizar 100 vendas, e eu vou lá e vou colocar, essa semana foi 10, a outra semana chegamos agora em 20, na outra semana agora estamos em 50 vendas. Eu vou digitar essas informações para saber se eu estou chegando ou não. Então, ela tem que ocorrer toda semana, tem que envolver o time, quem está relacionado a esse objetivo, e digitar essas informações para saber se está atingindo ou não. Tem que ser super curto, tá, pessoal? A ideia aqui não é perder tempo, então limita essa reunião a 1 hora, limita, ou até menos, para não ficar alongando muito, que é só para discutir. Como é que tá? Tudo certo? Digita os valores, estamos muito longe, estamos perto. Aí existe até, vocês podem até utilizar tipo sinaleiras, né? Verdinha porque está dentro do prazo, possivelmente a meta vai ser atingida, amarelinho é que está um pouco complicado, talvez não vai alcançar, e vermelho é que está muito difícil de ser atingida. E aí isso aqui é uma forma clara, né? Tipo visual, para tomar ações rápido para conseguir mudar a forma como está sendo feita, para ter um esforço extra da equipe para concluir. Não quer dizer que está vermelha que ainda não dá tempo, né? E aí, essas reuniões, elas são importantes para saber quais são os impedimentos e quais são as iniciativas. Sim, pessoal, parece bastante coisa, mas a ideia é começar a fazer. Aqui na empresa, para vocês terem uma ideia, esses check-ins de alguns setores, nós temos check-ins diário, não é nem semanal, que a gente faz diariamente na empresa exatamente para saber quais são os impedimentos, o que está acontecendo, está atrasando alguma coisa, tem alguma tarefa que está impedindo de ser realizada, está com alguma dificuldade, o que pode ser feito para não atrasar. E aí a gente vai tomando as iniciativas. Então, olha que importante isso. Eu faço uma reunião super rápida, essa que eu estou falando que a gente faz aqui na empresa diária é muito rápida, é de 5 a 15 minutos no máximo, que a gente vai vendo assim, o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje, como é que tá os números, alguém tá com alguma dificuldade, não tá, tudo certo, beleza, pum, termina a reunião. Se alguém dizer, eu já tô um pouco atrasado nessa tarefa, na própria reunião já tem outra pessoa, beleza, vou te ajudar aqui para nós já não atrasar esse item que tu tá com dificuldade. Então isso é realizado exatamente com uma metodologia para não atrasar nada. E os check-ins aqui, eu tô falando no nível diário, mas aqui pro OKR é um nível até semanal. Então a ideia é o quê? O que está atrasando o time? Existe um fator externo que, se resolvido, pode melhorar o resultado? São perguntas que podem ser feitas. O time precisa de melhores ferramentas ou uma iniciativa de outra equipe que está atrasada, que está influenciando? Então, é listar o que está impedindo. E aí, tomar a iniciativa. O que vamos fazer para melhorar esses resultados? Ficar parado não funciona. Então, a ideia semanal é isso. É listar esses problemas e tomar ações. Então, a importância que tem isso aqui de ser feito, tá? Se somente medir, resolvesse problemas, comprar uma balança faria você perder peso. Eu achei essa frase muito boa, né? Porque se só medir resolvesse, se tu compra uma balança e fica te pesando, apenas só para medir o teu peso, ia perder peso. Mas não é bem assim, nós precisamos mudar a forma com que a gente vai fazendo as coisas. E aí, como implementar? Então, eu trouxe meio que um roteiro para ficar fácil. Primeiro, o começo do ano, mas lógico, pode começar agora, vocês, amanhã, tá? Define o conjunto de OKRs estratégicos. E pode já pegar ajuda da equipe se tem dificuldade. É estratégia, o topo da empresa. Já decidir quais são os OKRs. Qual que é o objetivo da empresa? Os objetivos. Pode ter só um? Pode, não tem problema para quem está começando. E desse objetivo, quais são os resultados chaves para eu saber se estou atingindo, tá? Então, o time executivo avalia esses objetivos, valida isso que foi criado para ver se está certo. Depois que validou, os times daí, aí sim a equipe vai criar os OKRs táticos, que é para contribuir, né, com os estratégicos. Mapeiam isso, né, para ver se está tudo certinho, mapeiam esse alinhamento com as outras equipes, porque talvez eu tenha um objetivo que os diretores criaram,
e eu tenho duas equipes. Cada equipe criou um objetivo também para contribuir. Só que essas duas equipes, elas têm que ter um alinhamento entre elas. Então, eles têm que conversar entre eles para saber se está tudo ok. Depois, o quinto passo é o quê? Fazer semanal isso. Semanal, vou monitorando esses resultados, ver se está tudo ok e tomando iniciativas. E aí, a cada trimestre, eu vou revisar todo o OKR. Como é que foi, né? Foi legal? Como é que está sendo a realização dele? E aí, no final desse ciclo, eu faço o que a gente chama de retrospectiva e lições aprendidas para recomeçar de novo, porque terminou o trimestre, todos os OKRs eles são, digamos assim, engavetados, e quais são os novos que vão ser criados, né? Essa é a ideia. Ou mantidos, que pode ser que um OKR seja mantido e só muda a questão de indicadores-chave. Talvez eu vou aumentar um pouco as minhas metas. E a retrospectiva é bem isso aqui. É uma maneira simples de começar para continuar, né? É um formato que eu vou, com cada membro da empresa, eu vou ver o que eu posso fazer. Começar a fazer, parar de fazer, continuar a fazer. Então eu vou fazer essa retrospectiva. O que a gente vai começar a fazer agora? O que a gente vai parar de fazer que não vale a pena ou que já concluiu? E o que a gente vai continuar? É bem essa estratégia mesmo. Aqui eu trouxe uma imagem isso aqui eu montei aqui para a empresa. Isso aqui é da empresa mesmo, tá? Daqui. Lógico, é só um exemplo que eu mudei um pouco os indicadores, mas a gente usa hoje numa planilha de Excel. Só para vocês verem que não é tão difícil assim, ó. Eu criei um objetivo chamado apaixonar nossos clientes, e aí eu botei só 2 como exemplo aqui para vocês, que é como que eu vou medir se eu estou apaixonando nossos clientes? Um é o tempo médio de solução de tickets, em horas úteis. Então, hoje, olha só, eu tenho então uma média de 10 horas, o valor base significa o que era antes. 10 horas na média para resolver um ticket, né, um chamado de cliente. Agora a minha meta eu quero chegar a 5 horas. Em 5 horas eu quero solucionar um atendimento médio. E o valor atual, então o atual está 5,35, ou seja, eu estou já 89% da minha meta atingida já. Um outro, reduzir a perda de clientes, de 0,5 cair para 0,45. Então, era 1,5, né? Já agora está 1,35, mas a meta, lembra? 0,35 é o atual, então já atingi a meta em 100%. Então, ó, aqui eu consigo medir cada resultado-chave, como que ele está sendo atingido, e aqui eu tenho o resultado do objetivo como um todo, geral. O objetivo geral está sendo atingido. E eu criei uns cronômetrozinho, que eu bato o olho no cronômetro, eu sei se ele está no verdinho, no amarelo, lembra do sinal que eu falei? Isso aqui eu montei no Excel. O Excel mesmo tem esse medidor aqui também. E aqui um outro exemplo para vocês, ó. Escalar consideravelmente as vendas. Então, ó, eu quero escalar minhas vendas, eu quero chegar a atingir 50 mil de receita nova. Então, eu estou partindo de um 0 e eu quero atingir 50 mil. E aí vou modelando aqui, acompanhando. Fechar com 125 novos clientes. Aqui eu só joguei uns números só para vocês verem ao contrário, no sentido que essa meta aqui está amarela, essa já está bem longe de ser atingida, então já chama atenção. Isso significa que na reunião semanal nós já vamos ter uma conversa mais prioritária nesse item aqui para tomar iniciativas diferentes, porque o objetivo como um todo está bem longe de ser atingido. Então, olha, mais ou menos uma ideia para vocês verem como que a gente faz isso aqui na empresa. E aqui só uma frase que eu gosto muito, que é, sem uma meta, né? Ó, uma meta, um objetivo sem um plano é exatamente somente um desejo, né? Então é bem uma frase nesse sentido, que uma meta, um objetivo sem um plano é só um desejo, ou seja, é um desejo, é um sonho que pode não se realizar. Agora, se tu cria um objetivo, mas tu tem um plano, que é esse OKR que tu mede e monitora, aí sim ele pode se tornar realidade. Agora, um objetivo, uma meta sem um plano nenhum, a possibilidade de não chegar nele, não se realizar é muito grande. Beleza?